Deus, como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom estar num lugar que a gente tem certeza que Deus está presente. Alguém tem dúvida que Deus não está aqui? Não, não é verdade? Deus está aqui neste lugar, né? Agora, precisamos honrá-lo, né? Precisamos glorificar o nome dele com as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, do Salmo de número 116. Salmo de número 116. Salmo de número 116. A palavra de Deus diz assim, versículos 12, 13 e 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra no nosso coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos, adore a Deus. Você não precisa de alguém te motivando para orar, não é verdade? Porque você já sabe onde você está. Você está na casa do Senhor. Então se apresente a Ele nessa noite. Toda a igreja orando, todo o povo de Deus glorificando o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande, sublime amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Não perca a oportunidade de dar glórias ao nome do Senhor, não, querido. Não perca a oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós te adoramos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite. Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é gratidão. Gratidão. Nós vivemos numa sociedade que é ingrata. Só que nós pertencemos a um Deus que desde os primórdios dos tempos vem ensinando o seu povo e dando ao seu povo um espírito de gratidão. E este salmo, nós podemos assegurar com toda certeza, esse salmo é um salmo de gratidão. E como que eu sei que esse salmo é um salmo de gratidão? Porque a vida do salmista estava bem? Não. Se você começar a ler os versículos 2, 3, você vai perceber que você vai se identificar talvez com ele pelo momento que você esteja vivendo. Ele fala de um cerco espiritual tão forte, de uma opressão tão forte. Né? Cordas do inferno, a pressão do inferno. Ele fala de uma angústia, ele fala de algo que toma conta dele. E provavelmente muitas pessoas começam a se identificar com o salmista aqui. Mas tem alguma coisa aqui que é diferente na vida do salmista, embora a sua vida não esteja
né? Como muitas pessoas dizem, mar de rosa não. Leia depois com atenção para você ver. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. E o Senhor o socorreu. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Você está passando por luta? Esse é o lugar. Vamos clamar a Deus. Deus vai te socorrer. E nessa caminhada, irmãos, de prova, de socorro, de suprimento, acontece algo assim tão lindo, irmãos, tão maravilhoso, que é um relacionamento confiável. Por que um filho confia no pai? Porque ele vai percebendo, vai caminhando ali com o pai, desde o seu nascimento, as atitudes daquele pai. E o filho, ele confia assim totalmente naquele pai. Não preciso lembrar você que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E é um relacionamento que ele está acontecendo. Alguns estão num patamar um pouco mais elevado, outros... Mas o fato é que todos nós aqui estamos num relacionamento com Deus. E é tão maravilhoso que o salmista, ele abre o salmo, esse salmo 116, o verso 1, ele faz uma declaração de amor. Sabe, ele diz, eu amo o Senhor. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso. Porque ele não está falando que ele ama o Senhor porque está numa festa de aniversário. Ele não está falando que ele está amando ao Senhor porque ele está vivendo um período de muita conquista. Se você pegar o contexto, não. Mas diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele me livrou. Deus, o Senhor não prometeu, irmãos, Jesus, quando na sua oração sacerdotal, a sua oração intercessória do João capítulo 17, Jesus foi muito claro, disse assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde. Né? O Senhor não falou que nós não passaríamos por provações, não temos um texto na Bíblia, mas nós temos vários textos que diz que Ele estaria conosco todos os dias. E quando nós vamos estabelecendo essa relação de confiança, vai acontecendo algo muito bom dentro de nós, queridos, que é exatamente esse sentimento gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, sentimento de gratidão, de um coração que reconhece os feitos, os benefícios do Senhor. Como eu tenho citado aqui reiteradamente, Tiago capítulo 1, versículo 17, Tiago, ele reconhece algo que toda igreja precisa reconhecer. O que ele reconhece? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, aonde não há mudança, nem sombra de variação. E essa relação, queridos, ela vai se consolidando nas provas, nas dificuldades, nas adversidades, mas também nas intervenções de Deus, sabe, nas provisões de Deus. Sabe aquele momento que você pensa assim, puxa vida, agora, meu Deus. Aí o Senhor diz assim, agora vai começar. Quantas histórias tiveram seus recomeços nos momentos difíceis? E sabe, meus amados irmãos, quando a gente entende, e quando a gente leva a sério esse relacionamento com Deus, não existe uma possibilidade de ficarmos fora desse tema que nós estamos falando hoje, que é a gratidão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, ou você não está entendendo o que Deus está fazendo com você, ou então você não tem outra alternativa, a não ser ter um coração agradecido. Sabe aquele momento que você precisa e está alguém lá para suprir a sua necessidade? Deus faz isso conosco através dos irmãos, através da igreja. Nós somos supridos através do corpo, através dos nossos irmãos. E vai sendo formado dentro de nós, queridos, uma atitude muito forte de gratidão a Deus. E aí ele faz uma pergunta.
que eu posso dar a Deus? O que eu posso oferecer a Deus? O verso 12, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu darei? Sabe o que eu entendi aqui, lendo esse texto? Que no relacionamento você começa a se preocupar a como agradar a pessoa que você está caminhando com ela. Ora, se eu amo a igreja que eu pastoreio, eu não meço esforços para agradá-los. Se vocês amam o pastor que vocês têm, vocês fazem a mesma coisa. E assim por diante, o pai com o filho, e nós vamos. Mas a gente, uma das características que Deus colocou no ser humano é querer de alguma forma mostrar para aquela pessoa que está ladeando conosco a nossa gratidão. Sabe, aqui eu comecei a entender algo, irmãos, Espírito Santo falando, eu já preguei nesse texto aqui em outras vezes, quando o salmista diz assim, o que eu poderia dar a Deus? O que eu poderia dar ao Senhor por todos os seus benefícios? Será que eu poderia? Tem uma outra tradução que diz assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que nós podemos dar a Deus que Deus não tem, irmão? O que a gente pode oferecer para Deus que Deus não tenha? Imaginemos que nós somos as pessoas mais ricas do mundo. Isso é só para imaginar, tá? Cada um aqui concentrou suas riquezas em alguma área. Mas vamos imaginar que você concentrou as suas riquezas em terras. E você comprou as mais belas terras férteis. Sabe, você comprou aquelas terras com lindas nascentes de água. E você tem muitas fazendas, mas você tem uma fazenda que é a maior de todas, a mais bela de todas, a mais linda de todas. E de repente, quando você chegou aqui nesse texto, você falou assim, puxa vida, eu entendi, eu vou dar minha fazenda aqui para Deus. Vou dar a melhor fazenda que eu tenho, não sei quantos milhares de alqueires, tantas nascentes de água, muito arborizada, é um paraíso, é um lugar lindo. Certamente Deus diria para você, filho querido, eu criei a terra e toda a sua plenitude, tudo isso é meu. E aí quando eu começo a caminhar nesse texto e nessa temática, eu começo a perceber que eu sou apenas um administrador. E é uma burrice tão grande quando as pessoas dizem, olha, eu sou dono. Nós não somos donos de nada. Eu tenho uma casa, eu comprei uma casa. Não, você comprou o direito de morar nela lá enquanto você viver. Só isso. Você só administra. Sabe, queridos, então vamos imaginar que você concentrou toda a sua riqueza adquirindo ouro, prata, e você disse, eu não quero mais nada, Deus foi tão bom para mim, eu vou dar então todo o meu ouro, toda a minha prata para Deus. Deus diria para você, eu sou dono do ouro e da prata, meu filho. Mas vamos imaginar que você tem uma casa linda, a mais bonita de todos, e você diz, puxa vida, eu estou tão feliz com Deus que eu vou doar a Deus a minha casa. Ele vai falar para você algo. E interessante, eu nunca tinha pensado nesse texto como eu pensei hoje. Quando Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Morada e casa tem uma diferença grande, é uma casa. A gente pensa que lá não vai ter um BNH lá, assim, sabe? Aquela vila com aquelas casinhas. Deus não quer que você more numa casinha separada no bairro tal lá. Não, ele diz, na casa do meu pai tem morada para você. Nós vamos morar dentro da casa dele. Porque quando a gente lê o texto superficialmente, a gente fica imaginando uma vila muito grande e até muito bonita, mansões. Mas a Bíblia não está falando disso. A Bíblia está falando da casa e de um lugar separado para você. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem lugar para todos nós nessa casa. Que coisa linda. E meus amados irmãos, então, não poderíamos dar a nossa casa para o Senhor. Porque Ele tem uma casa linda.
a minha prata, o meu ouro, a minha fazenda, o meu carro. Aí eu digo, eu tenho o melhor carro aqui da igreja, eu vou dar o meu carro para Deus. Aí ele vai dizer para assim, filho, os meus carros são milhares de milhares, são como torvelinos. O salmista tem na revelação, ele fala dos milhares de carros do Senhor. E os carros do Senhor, com certeza, nosso carro não chega perto. Então o que eu poderia dar ao Senhor? E aí, foi nesse pensamento, queridos, que o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. E é bom lembrar que esse texto aqui, o salmista fala da experiência dele. A experiência dele. Na sua experiência, ele faz uma pergunta e dá a resposta. Provavelmente você pode ter uma outra resposta. Mas eu não achei uma resposta melhor do que essa. E aí eu comecei a entender por que os profetas, por que os salmistas, muitas das vezes, eles estavam fazendo a sua devocional a Deus. E na sua devocional, na verdade, eles estavam como profetas messiânicos, eles estavam falando de Cristo, que viria tão lá na frente para eles. Eles estavam tão envolvidos com a presença de Deus que eles começam a falar de coisas. Sabe, eles começam a meio que profetizar a respeito de Jesus Cristo. E a primeira resposta do versículo 13, ele diz assim, puxa vida, eu entendi. É como se pelo Espírito Santo, ele vai num relacionamento, e ele vai fazendo a pergunta, e ele vai orando, e ele vai buscando numa profundidade com Deus, e ele entende que ele não pode dar nada para Deus. O que eu darei para Deus? Não posso dar nada que Deus não tenha. Mas de repente, a ficha cai, e ele diz assim, muito bem, eu tomarei o cálice da salvação. Uau, que coisa maravilhosa. Irmãos, ele está falando de algo aqui agora, profundo. Agora, ele está falando de algo maravilhoso, extraordinário. A única maneira de demonstrarmos a Deus que somos realmente gratos por tudo que Ele tem feito por nós, pelo agir dEle nas nossas vidas, é tomando o cálice da salvação, o que significa dizer, recebendo Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o cálice da nossa salvação. Quantas das vezes você lê João 3,16 e você acha belíssimo João 3,16, mas você não entende. Por exemplo, vou te explicar. E eu só vou te explicar porque o Espírito Santo foi falando isso ao meu coração. E a gente entende a primeira parte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Mas qual que é a minha parte? Receber o Filho unigênito de Deus. Ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o salmista ele está dizendo, eu entendi, eu vou receber o cálice da salvação, ele oferece o Filho dele, e eu recebo o Filho dele com todas as honrarias. Nós entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira, mas às vezes nós não entendemos que precisamos receber esse Filho dele. Jesus conta uma parábola dos trabalhadores, daquele senhor que deixou as suas terras, a sua propriedade, com os seus servos, arrendou e foi fazer uma viagem. E ele mandou alguém lá receber, e eles mataram. Mandou outro, e eles também mataram. E aquele senhor diz assim, puxa vida, eles não estão entendendo nada, eu vou mandar o meu filho para eles. Porque eles vão me respeitar, eles vão entender que é o meu filho que está lá. E quando o filho estava vindo, ainda o texto diz na parábola que ele estava vindo ao longe. Eles disseram, vamos matar o filho, porque se matarmos o filho, a herança é nossa. Olha como que o diabo consegue, irmãos, sabe, mudar as coisas na perspectiva de uma mente corrompida. Mas a igreja, queridos, nós recebemos esse filho dentro da nossa casa. E esse filho, o Filho de Deus, ele veio para ficar no nosso meio.
nós demos as boas-vindas para Ele um dia, não só abrindo o coração e dizendo, o Senhor pode entrar e fazer morada, mas todos os dias nós podemos acordar pela manhã e saber que nós somos a casa de Deus, a casa do Filho de Deus. Então as coisas começam a fazer sentido, começa a ter de fato um significado. Sabe, a palavra de Deus começa então a ter algo para as nossas vidas. Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 16. Paulo anunciando à igreja de Coríntios, ele diz assim, porventura o cálice da bênção, o cálice de bênção que nós abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. Ele está falando do cálice da salvação. O cálice que nós abençoamos, porventura não é o sangue de Cristo, o pão que partimos, não é porventura comunhão. Oh, irmão, aqui ele sai de uma dimensão para outra, numa velocidade tão grande, às vezes a gente tem, nossa mente, ela é pequena para isso e a gente não entende. Sabe, ele navega numa velocidade tão grande e às vezes nós temos dificuldade. Ele diz, porventura não é a comunhão do corpo de Cristo. Meus irmãos, preste atenção. Se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, olha para você ver que interação maravilhosa. Então ele também é do corpo. Então nós estamos em Cristo, emanados em Cristo. E quando a gente entende isso, algo começa a mudar dentro de nós, porque nós vemos a igreja não com a perspectiva de construção, de um templo, mas nós começamos a ver igreja mais num prisma de corpo de Cristo, aqui na terra. E é assim que Deus olha para você. E Ele olha para você, Ele vê o Filho dEle em você. E olha só, queridos, Hebreus capítulo 2, versículo 3, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, oh meus irmãos, parece que ele vai lá fundo, ele vai buscar lá, ele vai mexer com a consciência dos irmãos. Como escaparemos nós, se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada a nós pelo próprio Senhor Jesus, e depois confirmada por aqueles que a ouviram, por aqueles que o receberam. Significa que, o evangelho foi pregado primeiramente por Jesus Cristo, depois os apóstolos continuaram, e hoje eu estou aqui pregando este mesmo evangelho de Cristo Jesus. Eu recebi este evangelho na minha vida. E o escritor está dizendo, eu não posso escapar. Não tem escapamento, não tem uma fuga que não seja através de Cristo Jesus, o meu Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se existe algo que você pode oferecer a Deus, não é o seu ouro, não é a sua fazenda, não é a sua prata, não é o seu carro, mas se tem uma coisa que você pode oferecer a Deus, é a sua vida. Que você pode oferecer a Deus é o seu coração. Provérbios capítulo 23, versículo 26, ele diz assim, filho meu, dai-me o teu coração. Por que Deus não toma força? Se Ele te fez, por que Ele não chega lá e diz, eu vim aqui reivindicar o que é meu? Só que Ele está ali inserido dentro de um contexto do livre-arbítrio. E aí o Senhor, Ele chega e Ele nos pede o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Então ofereça a Ele o seu coração, a sua obediência, a sua fidelidade, a sua vida por completo. Ofereça isso a Ele. É isso que o salmista estava dizendo. O que eu vou oferecer para Deus? Como eu posso retribuir a Deus? Tomando o cálice da salvação, abraçando o cálice da salvação. Segundo a resposta do salmista,
Ainda no verso 13, ele disse assim, eu invocarei o nome do Senhor. O que tem a ver uma coisa com a outra? Presta atenção, meu irmão. Ele está falando de um comportamento de gratidão, de uma resposta. Quem eu darei ao Senhor? Carro, casa, fazenda? Não, o que eu darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Segundo, invocarei o nome dele. O que isso tem a ver? Parece que Deus pegou o salmista e levou o salmista lá. Depois da crucificação de Cristo, Jesus já tinha sido levado para os céus. Já estava lá os apóstolos estabelecidos, e aí tinha um apóstolo lá chamado apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo estava lá pregando. Parece que ele vê a mensagem do apóstolo Paulo, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 13. Quando Paulo diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que Deus faz é para a sua salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o salmista está dizendo, entendi, então eu invocarei o nome do Senhor. Pegarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E o verso 14 diz assim, mas como invocarão aquele em quem não creram? Como? Você pode invocar alguém que você não crê. Então quando o salmista faz essa declaração, ele também está fazendo uma outra declaração, ele está dizendo assim, eu creio. Eu creio. Essa semana eu estava trabalhando um texto, até comentei com a minha esposa sobre esse texto. A respeito, quinta-feira o pastor pregou aqui sobre a ressurreição de Lázaro. E tem um negócio ali naquele texto, irmãos, que eu queria convidar você a pesquisar um pouquinho mais fundo. Jesus disse para Maria, quando Maria vai lá reclamar, e a Marta, a Maria também, as duas. Quem que falou aí a Marta? Sarinha pregadora. É auxiliadora. Quando o Senhor diz, ele vai ressuscitar, disse, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, aquela coisa toda, né? E Jesus falou para você, Marta, eu não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E quando a gente entende, quando a gente lê esse texto, Wilson, a gente pensa, quando fala, vai ver a glória de Deus, a gente vai ver o poder de Deus. Não é isso que você entendeu lá também? Não é isso? A gente entende isso. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a gente pensa na manifestação do poder de Deus. Sim, pode ser isso. Mas isso começou a me incomodar e eu comecei a pesquisar e comecei a ler um pouquinho mais. Na verdade, quando ele diz, você vai ver a glória de Deus, ele está dizendo, você vai ver Deus se realizando. Porque tudo é feito para a glória de Deus, tudo é feito para louvor do nome de Deus. Sabe quem? Aquele momento da plenitude ali, Deus feliz com aquilo que estava acontecendo. Sabe qual é a parte mais importante desse culto aqui? E eu queria desafiar você a fazer essa pergunta para Deus. O Senhor está feliz com aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor? Porque se Deus estiver feliz, então vamos ver a glória dEle, a alegria dEle, o louvor dEle. Você entende isso? Você vai ver a glória do Senhor, você vai ver um Deus feliz com você. Porque nós nos preocupamos com a nossa felicidade, nós nos preocupamos com aquilo que Deus vai nos dar, nós nos preocupamos se o que Deus está nos dando é muito bom. Mas a pergunta tem que ser outra, aquilo que eu estou oferecendo para Deus, vai agradar a Deus? É por isso que o salmista ele pega por etapa, ele diz, tomarei o cálice da salvação, e aqui ele diz, eu invocarei o nome do Senhor, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aquele que invocar o nome do Senhor, significa que ele crê naquele Deus que professa crer. O salmista expressa aqui o desejo de estar na presença de Deus. Para Deus, queridos, a única coisa relevante que você pode oferecer para Ele, é você mesmo. É você mesmo. E a gente fala isso aqui e fica parecendo assim uma coisa muito romântica. E a gente parece que não entende a profundidade disso. Ô irmão, você não trouxe o seu dízimo, não trouxe a sua oferta? Traz você, entrega você aqui. Mas a gente não entende a essência disso.
Então a gente precisa mudar isso, mesmo que eu traga o meu dízimo e a minha oferta, eu preciso me trazer também, eu preciso me entregar também. Não adianta entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta, entregar o meu louvor a Deus, se eu não entrego a mim mesmo a Ele. Glória a Deus. Você tem coragem de oferecer o seu coração para o Senhor? Ele está dizendo, filho meu, dai-me o teu coração. Você tem coragem de pegar o cálice da salvação para você? Você tem coragem de invocar o nome do Senhor, conforme o salmista está dizendo aqui? E aí ele emenda, sabe, a terceira resposta. Ele diz, cumprirei todos. Irmão, está falando aqui de vida com Deus. Eu cumprirei todos os meus votos ao Senhor, vírgula, na presença de toda a congregação. Aqui faz diferença. Por que que quando eu faço um voto, eu faço ele secreto, quando eu cumpro um voto, ele tem que ser público? Queridos, aqui está o testemunho do povo de Deus. A primeira resposta diz respeito a aceitar o sacrifício de Cristo. Tomarei o cálice da salvação. A segunda resposta diz respeito ao relacionamento que podemos ter com Deus. Ou seja, invocarei o nome dEle. A terceira resposta fala de obediência e de testemunho. Testemunho. O irmão não tem ideia. Você não tem ideia o que Deus faz na vida de uma outra pessoa através do seu testemunho. O seu relacionamento de Deus, com Deus, melhor dizendo, ele vai gerar vai gerar algo muito bom, além da gratidão, além de tudo isso que nós falamos, vai gerar um testemunho que vai evidenciar para as pessoas de que Deus é bom, de que Deus cuida das pessoas porque cuidou de você. É isso que o salmista diz o tempo todo, quando eu estava lá, o Senhor me acolheu. É isso que o salmista diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me sustenta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estou seguro porque Deus está lá comigo. Esse testemunho vai edificar pessoas que precisam confiar no Senhor, pessoas que ainda não tomaram o cálice da salvação, pessoas que ainda não invocaram o nome do Senhor, portanto não pode cumprir os votos. É como um fechamento de um ciclo, agora eu estou cumprindo os meus votos diante da congregação. Obediência como um fruto de gratidão a Deus. No verso 17 e no verso 18, ele afirma, né, ele fala, olha, repete nos dois versículos, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Ou seja, por duas vezes ele afirma que cumpriria os votos, que iria cumprir os votos na presença de todos. Na presença de todos. Eu valorizo o testemunho, irmãos. Eu dou muito valor a testemunho. Eu sou um pregador do Evangelho, sou um estudioso da Bíblia Sagrada, eu tenho um relacionamento com Deus, mas se eu disser para você que eu não preciso de ouvir o seu testemunho, eu estou mentindo para você. O seu testemunho me revela, mostra algo para a minha vida que vai me edificar numa área talvez que eu esteja precisando. É por isso que eu quero abrir aqui um espaço para uma pessoa aqui dar um testemunho. Você vai ver como que você... Mas isso Deus faz para todo mundo, é diferente. Deus faz um milagre. E quando essa pessoa conta, ela torna públicos os atos de Deus. O nome de Jesus é glorificado. E aí, é possível que a gente possa ver a glória do Senhor. O que significa isso? O que significa isso? O Senhor feliz com o seu povo.
Você trata bem o seu pastor, você trata bem o seu irmão, você trata bem a sua namorada, você trata bem o seu marido, sua esposa. Mas se tem alguém aqui que precisa ser bem tratado, irmãos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, eu dizer para vocês, olha, Jesus Cristo de Nazaré, olha o que ele fez aqui na minha vida. Isso vai, irmãos, isso vai trazer um novo sentido na vida de muitas pessoas. Ele compreendia a força que o testemunho exerce na vida das pessoas. Lá no Salmo 22, versículo 25. Olha para você ver o que o salmista, irmão, você quer aprender? Aprenda com o salmista. O salmista, sempre você vai poder aprender com ele. Ele diz, o meu louvor, olha o conteúdo, irmãos, o meu louvor será de ti. Ele não está falando para ti, ele está falando, o meu louvor trata do Senhor. O meu louvor será de ti. Na grande congregação pagarei os meus votos perante aqueles que temem o teu nome, Senhor. O meu louvor tem tudo a ver com ele. E também para ele. Tenho falado isso aqui reiteradamente. Irmãos, eu acho o cúmulo do absurdo quando a pessoa diz assim, poxa vida, hoje o louvor foi tão ruim. Ué, mas como que você sabe que o louvor foi ruim? Quem falou para você? Você pode dizer que foi desafinado, você pode dizer qualquer coisa, mas dizer que foi ruim você não pode. Só tem um que pode dizer se o seu louvor foi ruim ou foi bom. Deus. Se ele subiu até a presença de Deus, se levou Deus a ficar feliz com aquilo que você ofereceu a ele, então o seu louvor foi bom. Sabe a criancinha gritando e louvando a Deus, você não entende, não dá valor para aquilo? A Bíblia fala que da boca das crianças sai o quê? E criança sabe cantar? Algumas até que sabem, né? Até mais do que a gente que é adulto, né? Mas, não é verdade? Sai o perfeito louvor. Aí você confunde uma coisa com a outra. O meu louvor será de ti, Senhor, na grande congregação. Pagarei os meus votos diante daqueles que temem o teu nome. Então o mínimo que nós podemos fazer é tomar o cálice da salvação, sabe, é invocar o nome do Senhor, é desenvolver um relacionamento saudável com Deus. É desenvolver o nosso coração, em nosso coração a obediência a Deus, cumprindo o propósito que foi estabelecido, porque às vezes Deus planta um propósito no nosso coração, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz, não, Adão? Não faz. A maioria dos crentes sabe o que precisa fazer, porque o Espírito Santo já testificou, porque o Espírito Santo já falou. Irmãos, quantas vezes, irmãos, não foi uma vez, nem duas, nem três, eu saí, sabe, da igreja, hoje eu não tenho mais essa preocupação, mas o obreiro novo às vezes fica meio sem jeito. Deus está mostrando aqui que tem uma pessoa aqui que está com uma situação assim, eu quero orar pelo irmão, vou orar, vou abençoar a vida do irmão. Deus revela, o Espírito Santo revela. E o irmão não fala nada. E quem fica com a vergonha é aquele que falou. Aí, toda a igreja vai embora. Quando chega lá no portão, o irmãozinho vem, todo acanhadinho, e fala assim, pastor, é eu. E todo pastor é bobo. Porque o pastor ainda passou o carão e vai orar pelo irmão lá, ainda vai liberar a bênção sobre ele. O meu colega estava num culto, teólogo, professor, sabe, universitário, todo pomposo, e ele está lá numa reunião maravilhosa, e aí Deus disse, olha, tem uma pessoa aqui, que está com um problema na bacia, e chegou o momento da cura. Ele disse, não, eu sou professor. Eu sou teólogo, todo mundo vai ficar meio olhando de lado. E ele ficou assim, sabe? E aí quando a poeira baixou, que ninguém mais estava vendo, ele foi procurar, e aí Deus foi muito claro com ele. A sua vez passou. E você perdeu. Às vezes o missionário vem e prega aqui uma mensagem, fala de missões para a gente, o Espírito Santo fala no coração do pastor, mas ele é o pastor da igreja, vai se humilhar para quê? Vai se expor à igreja, à congregação? Não pode! Quem falou para você que não pode, meu irmão?
Irmãos, vocês não, isso, não vou ter dificuldade nunca. Se o Espírito Santo falar, eu vou prostrar de joelho. Abraça o cálice da salvação. Pega o cálice da salvação. Invoca o nome do Senhor. Paga os teus votos. Ou seja, dá o seu testemunho. E glorifica o nome de Jesus. Se você tem um testemunho, vem rapidinho aqui.